quer dizer que a gente chama de controle espectral, crossover espectral, tá? O que quer dizer isso? É o momento, em algum momento de toda essa faixa de frequência, lembra que a gente usou o exemplo, o amplificador, o alto-falante, ele vai estar respondendo de 100 até 1500 Hz, digamos assim. E o drive, ele começa em 1500 Hz e vai até 18.000, 20.000 Hz, ok? Mas em algum momento, esses dois componentes vão estar falando a mesma frequência, tá? E aí é o que a gente chama de ponto de crossover, né? Que é quando esses dois componentes eles se cruzam em frequências, conversando na mesma frequência, em nível, tá? No mesma pressão, tá? E o mesmo sinal, tá? A mesma frequência que tá ali. E aí a gente chama isso de ponto de crossover, exatamente onde ele faz. Só que isso causa algumas situações. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. A imagem desse ponto de crossover, né? Que a gente tá vendo aí que... Aqui essa linhazinha que vocês estão vendo verde é a resposta de frequência do alto-falante, né? Vocês podem ver que ela vem aqui, ó. Começa a falar aqui, ó, de 50, alguma coisa aqui, mais para baixo, né? E ela vem reta, falando aqui, ó. Quando chega em 1K, aqui em cima, ó, ela começa a cair, tá? Então ela caindo até sumir. E enquanto ela cai, o Twitter começa com a linhazinha amarela, né? Então você tem um sinalzinho do Twitter, vem. Aqui tá o exemplo, tá em cima de 2K, como vocês podem ver aqui, né? Então tá exatamente em cima de 2K. Então, nesse exemplo que a gente tá vendo aqui, ó, a gente tem o alto-falante e o Twitter com o ponto de crossover dele em cima de 2000 Hz, né? Ou em cima de 2 kHz, ok? Então, o que isso aqui quer dizer? Né? Você pode ver, ó, que o Twitter ele não fala nessas frequências para trás, né? Ele só fala daqui para frente. Assim como o alto-falante ele não consegue falar nessas frequências para frente, né? Somente para trás. Então, quando você tem dois sinais, né? Aqui no caso do Twitter e o UFA, que a gente está falando um sinal dentro da caixa, tá, pessoal? Então aqui nós estamos falando exatamente de frequência, tá? Que elas estão no mesmo tempo, tocando o mesmo sinal, com a mesma energia, tá? Você tem a soma dos 6 dBs aqui que a gente fala, né? Que é o famoso 6 dB. E aí você tem, isso influencia em toda a região de crossover, tá? E aqui o que é interessante vocês perceberem é que eu estou falando de ponto de crossover, que é onde exatamente esses dois transdutores aqui, eles se cruzam bem no meio, tá? E a região de crossover é o quê? Aqui de 1K ele não começou a perder? Olha só, aqui você tem a linhazinha verde, ela desce, ó. E aqui, ó, você tem já perca de sinal, ou seja, de 1 kHz até 2K aqui, ó, de 1K para 2K você perdeu muita energia, né? Que nessa escala aqui tá dando algo em torno de 5 dBs, né? Ou seja, eu perdi em 1000, eu perdi em 1001, 1002, 1003, até chegar em 2000, eu perdi todas, fui perdendo energia. Assim como no Twitter, ele começou perdendo energia até chegar na energia normal aqui, que aqui tá exemplificado como, acho que 95 dBs, acho que é isso. É isso mesmo, tá aqui, ó, a linha do 95, tá? Então você pode ver que toda uma região de frequências estava baixa e quando elas se cruzam e você tem aqui os dois sinais chegando ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, você ganha os 6 dBs e aí esse sinal ele vem aqui para essa linhazinha vermelha tracejada, né? Então você tá vendo aqui, ó, que você recupera essa energia que você perdeu quando você tem essa soma aqui perfeita, tá? Bem exatamente aqui nessa região de crossover, ok? Ah, Leonardo, mas por que isso é tão importante assim, né? Para que isso aí vai me servir? É muito simples, pessoal. Se você tiver uma caixa e que ela não tiver isso aqui muito bem resolvido dentro dela, né? Se você tiver, por exemplo, um driver e ele não estiver bem ajustado com o alto-falante, tá bom? Você vai ter um cancelamento dentro daquela caixa. Aquela caixa vai ter faixas de frequências. Essa região aqui de frequências, ó, de 2K aqui no meio, de 2K aqui, ó, toda você vai perder
Isso aqui vai ter um buraco, então você vai vir ouvindo, vindo. Aí, por exemplo, o cara tá fazendo uma nota na guitarra que tá nessa faixa de frequência aqui. Você não escuta, ou escuta muito baixo. O som parece que tá embolando, entendeu? Então você começa a ter esse problema aqui, ó. Quando você não resolve isso dentro da caixa, ok? Então, isso aqui nós estamos falando de dentro da caixa, tá? Então, que é o que a gente chama de crossover espectral, de frequência, né? Nós estamos falando aqui literalmente das frequências dentro do sinal elétrico, ok? Só que a gente tem uma outra situação também, que é chamado de crossover espacial, tá? E aqui o que é muito legal vocês saberem é que quando esse som sai da caixa e ele entra no ambiente, você pode ter, de novo, interações de frequências com outras caixas. Então, quando você tem, por exemplo, duas caixas tocando dentro do mesmo ambiente, e a partir do momento que elas estão tocando o mesmo sinal, com a mesma intensidade, e esse sinal, eles estão se misturando, essas caixas estão interagindo um som de uma com a outra, você tem também ali um crossover, ponto de crossover, um cruzamento desse som, e nisso você tem também ganho de energia ali dentro daquele sinal. Aqui voltando do que eu estava falando antes da gente entrar no crossover espacial, né? Então tá aqui, ó, a gente tem o alto-falante e a gente tem o drive, ok? E aqui a gente tem o crossover que acontece aqui, ó, desses dois sinais, tá? Então, às vezes você tem isso aqui bem resolvido dentro da caixa. Então você tem uma caixa muito bem equalizada. Tudo que você coloca aquela caixa para reproduzir, ela reproduz bem, com eficiência. Ou quando isso aqui não está bem resolvido, você tem alguns tipos de cancelamentos, tá? Como eu falei aí de novo aquele exemplo, só para mostrar para vocês aqui, porque para vocês entenderem visualmente é sempre melhor para ver, né? Mas aí, pessoal, então vamos lá, o crossover espacial. Então o que é? A gente sabe que toda caixa, ela tem um ângulo de cobertura, né? Então você tem lá o quanto que aquela caixa cobre em graus da esquerda para a direita, né, na horizontal, e você tem também a cobertura vertical, o quanto aquela caixa cobre para cima e para baixo, tá? Essa interação é muito importante você entender ela, porque isso pode ser extremamente prejudicial para quando você está projetando um sistema para dentro de uma igreja. Ah, não, mas como assim? Eu acho que se eu desenhar vai ficar melhor. Deixa eu pegar aqui, fazer aqueles meus desenhos doidos para vocês. Bom, pessoal, então aqui deixa eu tentar fazer aqui um desenho para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? Então você tem duas caixas acústicas tocando juntas, né? Vocês já estão carecas de saber que toda caixa acústica ela tem um ângulo de cobertura. Então, a gente tem aqui, eu vou falar mais da horizontal, que é o que importa pra gente agora, tá bom? Então a gente tem um ângulo de cobertura na horizontal, que pode ser de 60 graus, pode ser de 45, de 50, de 60. Isso aí varia de cada fabricante, ok? Então você tem esse ângulo de cobertura aqui da caixa, tá? Terminar de fazer aqui bonitinho. Pronto. Aqui a gente tem, ficou mais ou menos, dá para entender. Então você tem esse ângulo de cobertura. Então olha só, o que a gente consegue perceber aqui nessa imagem que eu estou fazendo para vocês, tá? Aqui é o quanto que essa caixa aqui cobre da esquerda para a direita, tá? Então você tem esse ângulo de cobertura aqui da caixa, dessa caixa aqui, e dessa outra caixa você tem aqui do lado, ok? Então vocês percebam que em algum momento esses sons se cruzam e criam esse outro ângulo de cobertura aqui. A gente tem um ângulo de cobertura daqui para cá, né, que seria daqui para cá, para vocês entenderem, daqui para cá, que é um ângulo de cobertura, tá bom? E você tem um outro ângulo de cobertura daqui para cá, beleza? Só para vocês entenderem aí, ok, galera? Só que aonde esses ângulos de cobertura se cruzaram, aqui nesse ponto que eles se cruzaram, você criou toda essa região aqui, ó. Isso aqui também é um ponto de crossover, a gente pode chamar, é um cruzamento que está tendo do som dessa caixa
com o som dessa outra caixa aqui, tá? Eles estão se cruzando. Então, quando a gente tem... Bora lá, quero que vocês botem nos comentários aí que vocês estão muito calados. O que acontece quando a gente tem dois sinais iguais e com o mesmo nível? O que acontece com esse sinal? Quando você tem dois sinais iguais no mesmo nível e eles se cruzam, o que acontece? Ganho de 6 dB. Olha lá, o Ramon já mandou esse na lata lá. Então você tem um ganho. Pode ser 6 dB. Na verdade, os 6 dB é o máximo que acontece, tá? Mas você tem algum tipo de soma, tá? Os 6 dB perfeitinho, tá, gente? Ele acontece mais quando a gente tá falando só de sinal elétrico. Quando a gente está falando de sinal acústico, tá? Aqui nós já estamos com o som fora da caixa, tá? Então, pode ser que não some tão perfeito assim, porque a sala pode ter alguns tipos de complicações. E quando a gente vai para o ambiente acústico, as coisas funcionam um pouco diferente. Mas o máximo que a gente vai conseguir obter de soma é 6 dB. Mas alguma soma vai ter aqui, tá? Nesse caso aqui que a gente está dando esse exemplo. Então, aqui nesse meio... a gente vai ter 6 dB a mais. Então aqui eu vou ter... Gente, mas vai ser desse tamanho mesmo. Vou fazer de outro jeito aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou botar menorzinho. Acho que vai ficar melhor assim. Então aqui nesse meio a gente vai ter, vamos botar aqui, uma soma de 6 dB. Vamos considerar que a gente vai ter essa soma de 6 dB aqui. Ok? Vamos considerar. Então aqui no meio a gente vai ter 6 dB. E aqui fora desse meio você vai ter menos 6 dB. Na verdade vai ter 0, né? Mas porque você vai perder esses 6 dB. Então você vai ter o 0 aqui para cá, tá? Vai ficar aqui a nossa referência. Então você vai ter uma diferença de pressão muito grande para quem tiver nesse meio aqui, do que para quem está nas laterais, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de crossover espacial, tá? É isso que é quando você tem essa interação que pode causar um desequilíbrio muito grande, porque você imagina, essa diferença aqui, ó, pode ser alguns metros, então o cara que está aqui está recebendo 6 dB a mais do que o cara que está aqui do lado. Tudo bem que 6 dB é uma situação que a gente até entende, não, quando a gente está fazendo desenhando um sistema para uma igreja, né? Que isso aqui chama desenho, né? De sistema. Quando você está desenhando um sistema, um projeto de som para dentro de uma igreja, é aceitável você ter uma diferença de 6 dB de SPL. Só que aqui a gente consegue resolver. Os 6 dB é da primeira à última cadeira, tá? Então é interessante que você tenha uma queda linear, como se o cara fosse andando e ele fosse percebendo, só que quanto mais distante ele for para o fundo da igreja, ele vai ter uma leve perca de pressão sonora,